A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estou aqui para mais um vídeo, meus irmãos. Para mais um vídeo, né? Meus irmãos, Deus tem uma palavra para nós, né? Deus tem uma palavra para nós. Quero estar falando assim um pouco do Abel, profeta Abel, né? Profeta Abel que tem aí praticamente descunhambado a Assembleia de Deus, né? E isso é uma coisa muito errada, né? O cristão partir assim para agressão verbal, né? A palavra de Deus diz que a gente deve ensinar dentro da palavra de Deus, não é? Isso sim é bonito para Deus e para o mundo, né, meus irmãos? Eu tô com a Bíblia aberta aqui, meus irmãos, no capítulo 14 do Apocalipse e o versículo 6. Vamos ler para a nossa meditação, né? Diz assim, meus irmãos: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a todas as nações, a nação, e toda a nação. Isso quer dizer que é a nação de Israel, né? Não é? Se fosse as outras nações, para outras nações, então está escrito para as nações, né? Mas está escrito aqui sim, e a toda a nação, quer dizer, uma só, não é? É bom a gente pegar esse ponto aqui para que a gente venha entender o que a palavra está falando, para que a gente não faça confusão com a palavra de Deus, né? Tem pessoa que faz confusão com a palavra de Deus. O anjo está aqui programando o evangelho para a nação. Então é bom a gente entender, para uma nação. Quem é essa nação, né? E tribo, e língua, e povo. Para tribo, língua e povo, né? Nós sabemos que quando fala tribos, está se falando das 12 tribos de Israel, né? E quando se fala povo, está falando do povo de Israel. E quando fala nação, está falando da nação de Israel. É bom a gente não misturar as coisas, que a palavra de Deus não traz confusão. Quem faz confusão são os homens. Aí diz aqui o 7: dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não mais misturando, né? Não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo
e enxofre diante dos santos anjos e adiante do Cordeiro e diante do Cordeiro. Olha, meus irmãos, eu li até o versículo 10, né? Versículo 6 até o 10. E aí, meus irmãos, está aqui o porquê que a Assembleia de Deus diz, né? Diz que vai haver salvação mesmo depois do arrebatamento. Eles pregam que vai ter salvação depois do arrebatamento. Agora, por que que eles pregam isso? Eles pregam porque eles dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E aí dá a entender que é baseado nesses versículos que eu li, que eles dizem que mesmo depois do arrebatamento vai ter salvação, baseado nesses versículos. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando? A Assembleia de Deus diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aí eles acham esses versículos aqui na Bíblia, dizendo, os 3 anjos pregando o evangelho eterno. Então o que é que eles dizem? Diz que mesmo depois do arrebatamento vai ter salvação. Vai ter salvação. E com certeza baseado nesses versículos aqui. Baseado nesses versículos. Só que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. E essa passagem que eu estou lendo aqui é os anjos pregando o evangelho na grande tribulação. Se a pessoa entende que a igreja vai passar pela grande tribulação, então ele entende que os 3 anjos aqui estão pregando o evangelho na grande tribulação. Agora, se ele entende que a igreja não vai passar pela grande tribulação, aí ele entende que vai ter salvação. Vai ter salvação mesmo depois do arrebatamento, baseado nesses versículos aqui. Alguém pode dizer, mas espera lá, mas o arrebatamento, aí tá, a igreja já subiu. Tá bem lá na frente esses versículos. É aquilo que eu sempre falo, que o Apocalipse, ele tá como se fosse um quebra-cabeça. E que alguém tem que montar. E essa passagem aqui deveria estar lá no capítulo 11 do Apocalipse, onde se fala do arrebatamento. Deveria estar lá. Então ele está assim como se fosse um quebra-cabeça, né? Esses versículos deveriam estar lá no capítulo 11, onde acontece o arrebatamento. E aí, meus irmãos, a Assembleia de Deus, eles pregam. Mesmo depois do arrebatamento vai ter salvação. Baseado nesses versículos, porque eles veem aqui os 3 anjos programando o evangelho. Só que esses anjos aqui estão pregando o evangelho na grande tribulação. E a igreja vai passar pela grande tribulação. Como eles não acreditam nisso, aí prega que vai ter salvação, mesmo após o arrebatamento. E aí, meus irmãos, o profeta Abel fez um vídeo aí brabo com a Assembleia, né? Dizendo que a Assembleia de Deus foi o diabo que fundou e que não sei o que. Olha, meus irmãos, que coisa terrível, né? A gente não vê um versículo na Bíblia dizendo que os profetas se perderam, que vão ser condenados. A gente vê a Bíblia falando da salvação dos profetas, né? Como, por exemplo, Apocalipse, né? 11, ali no arrebatamento. Capítulo 11 do Apocalipse, versículo 18. A igreja ali é arrebatada e os profetas, né? Vão ali receber os galardões. Então, os profetas todos foram salvos. Estão somente aguardando a ressurreição. E por quê? E por que isso, né? Porque os profetas de Deus, eles tinham amor. Eram os profetas que davam a sua vida
pelos seus pelo seu próximo, né? Dava sua vida pelo seu próximo. E é por isso que a Bíblia mostra os profetas sendo salvos, que eles tinham muito amor. Agora aparece o profeta Abel aí, dizendo que é profeta e que não tem amor, não é? Diz que a Assembleia de Deus foi uma igreja levantada pelo diabo e que, olha, é uma coisa terrível, né? E aí a palavra de Deus diz: não condeneis e não sereis condenado, né? Não é porque a Assembleia dá esse tropeço da palavra que você agora vai ter o direito de gravar um vídeo condenando, né? A palavra de Deus dá o direito sim da pessoa gravar um vídeo mostrando dentro da palavra de Deus, mostrando os capítulos, mostrando os versículos, mostrando que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Isso sim a palavra de Deus dá direito. Agora você condenar, não é? Ficar condenando, isso aí a palavra não te dá o direito. E aí, meus irmãos, veja bem o que diz aqui em Gálatas capítulo 6, né? Diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, vós que sois espirituais, encaminhais o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Pra gente encaminhar aquela pessoa que, né, que está escandalizado com alguma coisa, com espírito de mansidão. Não é gritando, não é falando alto, não é xingando, não é condenando, não é nada disso. É com espírito de mansidão. Então o profeta Abel, ele se escandalizou aí com a Assembleia de Deus, né? Então o que ele deveria fazer? Abrir a Bíblia Sagrada e fazer um vídeo mostrando o tropeço, né, da Assembleia de Deus, mostrando e convencendo de que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Amém, meus irmãos? Fica esse vídeo para a sua meditação.